Fala, galerinha! Agora estamos aqui com ele, que foi talvez o pai do movimento americano chamado de Novo Pensamento, né? O Pensamento Novo. Assim como o Florence, já entrevistado aqui no canal. Ele que foi advogado, comerciante, editor, autor, inclusive chegou a escrever mais de 100 livros, não é mesmo? Olha só, que maravilha, né? 100 livros de autoajuda. Ele que, digamos assim, entre aspas, é o pai do cultismo, né? Do terapeutismo, de toda essa forma de ajudar as pessoas aí, né? De certa forma, né? Da busca, né? Pelo autoconhecimento, o amor próprio, essa coisa toda aí. E aí, galera, sabe de quem eu estou falando? Dele, William Walker. É isso mesmo? William Walker Atkinson, mais conhecido como Atkinson. Walker, eu agradeço a Deus pela liberação, né? E a você, né? Pela presença, pela participação aqui no canal. Beleza? Uma salva de palmas, galera. Beleza? Exponha, confrade. A Florence já havia me orientado sobre a idoneidade do canal. Pedi liberação para a hierarquia celeste. Estou aqui com grande satisfação. Obrigado pelas palmas. William, você disse muito no seu livro, algo que acredito piamente, né? De que é preciso ter fé, né? Mas um tipo de fé em si mesmo, entre outras coisas. Como o próprio título, né, de uma de suas obras, abre aspas, né? De ti depende sua sorte. Isso lembra um pouco o conceito de virtude em Maquiavel. Eu queria que você dissesse alguma coisa a respeito disso. Para mim é isso mesmo, é por aí? Ser forte dá força, confiança em si, e fortaleza e dá firmeza de caráter. Claro que tudo isso pode ser aprendido por aconselhamento, mas não por charlatões, nem coachings, terapeuta, mas por pessoas sérias, ligadas ao pensamento novo. Mas não só isso, ainda é possível aprender por observação, por vontade própria, ou seja, a vontade tem força. A vida não é boa apenas para os abastados, afortunados. Já notas? Isso é mentira. A esquerda adora pregar esse tipo de pensamento invejoso, arcaico, tacanho, excludente. Mas nós somos mais que isso. Filhos do grande arquiteto, por isso devemos crer em nós mesmos, com a ajuda dos outros, sem perder o zoom político de Aristóteles, muito menos o narcisismo do bem de Nietzsche. Os derrotados vivem no universo de suas derrotas, que foram estimuladas por seus professores, assim como os desajustados. Mas acreditem, nós não nascemos assim, inertes como pedra, frutos do profundo inatismo, somos folhas em branco. Eles sim foram doutrinados. Por isso que para eles é preferível que o outro caia, do que cultivar a própria evolução. A esquerda é castrativa, eliminando do sujeito o valor de suas iniciativas e entregando ao Estado, para que em troca de segurança, em troca de migalhas, de pão e circo, sintam-se afagados e, por gratidão, admitam o inconcebível estado de vassalagem. Kant diria que esses seres não são mais do que crianças adultas, incapazes de usar do entendimento sem as orientações de terceiros. Em resumo, as instituições na cabeça dessas pessoas funcionam como cuidadoras, muito por conta da incapacidade e desajuste em que vivem, acabando por impossibilitar que dominem suas próprias condutas. Siga o canal Deadcast Filosófico, o seu canal do elenco morto. Então, William, então acha que um Estado socialista tende, né, ou tenderia então a sufocar as aptidões e desafios naturais aos indivíduos? Numa espécie de regime de castração, o mesmo que gera, né, então, sujeitos ansípites,
alorpados, coisas assim. Acredita nisso? Edson aí, a resposta para essa pergunta é sim. Ponto. A mentalidade socialista, ou melhor, a ideologia socialista tende a gerar sujeitos fracos, apáticos, um tipo de papa sorda. Sujeitos com ausência de autonomia, como crianças birrentas que precisam da canga de seus pais para que possam ter coragem para tomar banho. Incapazes de tomar a iniciativa de agirem sozinhas e quando fazem esquecem de escovar os dentes, de lavarem atrás das orelhas, de esfregarem as costas, como eternos dependentes do Estado. Ponto. A função do governo é negativa, é restritiva e não positiva e ativa. A função do governo é a de proteger a nação contra ataques internos e externos, promovendo a saúde, a educação e garantindo a propriedade. Ponto. O Estado não pode se impor ao homem em prol do próprio gozo. É posterior ao homem e nasceu para servi-lo. Não é isso? Walker, o senhor falou da dor causada pela má sorte, o que daria têmpera aos homens. Gostaria que o senhor articulasse um pouco mais sobre isso. Falei no livro de Ti, depende tua sorte. Ponto. Eu chamei essa dor de íntima revelação. Então, o que seria essa tal íntima revelação? Seria um tipo de resistência à dor causada pelos infortúnios da vida. Por isso que essa geração está sujeita à derrota, por não serem pessoas autônomas, por não possuem anticorpos, pois vivem presas em seus quartos, influenciadas por marxistas, repetindo seus vícios, reproduzindo pensamentos massificados, fugindo das experiências práticas por conta dos seus hábitos mal propícios. Por isso digo, é necessário querer ser forte, desejar a liberdade para assim, aos poucos, se libertarem da caverna de Platão. Walker, o senhor acha então que é a virtude quem manda ou a classe do sujeito? Em outras palavras, acha que sujeitos pobres estariam fadados a um tipo de inatismo proposto pela esquerda, ou seria apenas um estado transitório, portanto mutável? Transitório, apenas isso, totalmente sujeito ao esforço. Enquanto o liberalismo estimula a ação, a força de vontade, o combate, a têmpera, o socialismo propõe o extremo oposto, estimulando a covardia, a inveja, a preguiça, a apatia. Entre outras coisas, os progressistas acreditam que o ser humano não é adaptável, como uma pedra, mas até mesmo pedras em ato possuem potência. Como diria Aristóteles, os doutrinadores marxistas aprenderam a repetição, negando os princípios de Heráclito. Logo, isso poderia ser aplicado à ideia de classe social, pois para Heráclito tudo é movimento, e ninguém é obrigado a permanecer estacionado, a não ser que tenha sido alienado pelo Estado. Conhecer-se é o segredo, carta fundamental do jogo da vida, como diria Florence Scovel Shinn. É o tal do conhece a ti mesmo, o tal do eu sei quem sou, pensado por Dom Quixote. Eu sei quem sou. Os grandes homens da humanidade não se conformaram com a classe que iniciaram suas vidas. Não aceitaram a inércia do inatismo. Foram como folhas em branco. Como diria John Locke e Augusto Curry, autores dos seus destinos. Alguns dos maiores apóstolos de Deus saíram do seio das massas mais carentes, mais pobres, e mesmo assim brilharam. Se recriaram como a imagem da estátua Self-Made Man, da escultora americana Bobby Carlyle.
que diz que somos responsáveis por moldar nosso próprio destino. William, eu creio, como dito no seu livro, né, que o primeiro passo para a mudança seria, então, ter a visão kantiana, né, a boa vontade, né, contida nas obras de Kant. Fazer o bem sem olhar a quem, e não um bem pensado na ideologia, né, na revolução, para agradar. Não é esse bem que se faz pensando em algo futuro, algo vindouro, algo que for, o bem em si mesmo, né? Enfim, fazer o bem pelo próprio bem. Não acha que é isso que falta nos políticos de hoje? Políticos, como diria Platão, né? Que vivem aquilo que escolheram, né? Que amam a sua profissão e não o poder. Não acredita nisso? Antes de tudo, o amor próprio. Isso não significa amor egoísta, como os demagogos propagam. Não estou falando do amor próprio e barato. Estou falando do conhecer a si mesmo, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Logo, depois do amor a Deus, o amor a si, e depois ao próximo. O próximo está em terceiro lugar. Amor próprio é a capacidade do homem beber da própria cisterna, não da do outro, não da cacimba do Estado, mas da sua própria escavação. O homem ou a mulher, não importa o todes, necessita repetir o seguinte mantra: sou, penso, tenho a noção das coisas externas, peido fedorento, julgo, arroto, tenho dor de barriga, cago, piriri, gangorra. Meus estados de consciência me pertencem, meus sentimentos são meus. Walker, o homem sem si estaria morto, né? Ou seja, fadado ao fracasso. Então, primeiro, por subordinação, né? Aos empregadores, burgueses, ou não. Mas parece pouco. Parece que a sociedade prefere a subordinação total, né? Sem armas, sem oposição, sem comunicação, totalmente irado, em um labirinto cercado. Não pelo Minotauro, mas pelo Leviatã, a pior de todas as bestas. O senhor acha justo, na verdade, o senhor acha justo a negação dessa individualidade, das particularidades do ser humano, da lucidez, do talento, do ânimo, não é? Não, pois somos mais que carne e osso. Confiar em si tem muito valor do bastar-se a si mesmo, como aquele que aprende a rir do próprio destino. A meta do homem não é a do Estado, digo. Sua meta é o aperfeiçoamento. E o Estado nada tem com isso. Ah, que peninha! Poxa, galera, infelizmente nosso Deadcast filosófico, canal do Elenco Morto, está com pouco tempo agora, né? Estamos terminando, infelizmente, mais um episódio e tal, mas com essa possibilidade de retorno, né? Do William Walker para mais uma sabatina, talvez, mas não uma sabatina, mas uma conversa franca aqui, de grandes amigos. Não, beleza? Agradeço aí a todos os ouvintes, a todos que estiveram conosco até agora, mas infelizmente o tempo é curto. Em breve estaremos juntos novamente com o nosso Deadcast, o canal do Elenco Morto. Um abraço, hein? Palmas para o nosso convidado. Grato pelas palmas, pelos aplausos e pelas vaias. Agradeço a Deus pela liberação e ao seu canal Edson pelo convite, por ter se lembrado da verdadeira autoajuda que foi o pensamento novo. Abraços e até outro dia.